noite. Ministério da Educação anuncia que recursos para financiamento estudantil este ano estão esgotados. E veja também nesta edição. Executivos de empreiteiras colocados em prisão domiciliar na semana passada voltam a depor à justiça em Curitiba. Quase 800 mil pessoas contraíram dengue este ano no Brasil e a Organização Mundial de Saúde fala em epidemia. Baixo rendimento do fundo de garantia decepciona quem utiliza os recursos. Muito esforço para pouco rendimento, assim. Termina o prazo para quase 2 milhões de pessoas colocarem em dia o título eleitoral. Comércio pela internet completa 20 anos de Brasil e ainda gera desconfiança. Atirador ligado à milícia Estado Islâmico ataca a exposição de caricaturas de Maomé no Texas. Campanha coloca cadeiras nas portas das casas para incentivar a população a sair às ruas e conversar com o vizinho. E ao meu lado estão o advogado e ex-deputado federal Ayrton Soares e o historiador Marco Antônio Villa. Participe com perguntas aos nossos convidados por meio do WhatsApp. O número está aqui na sua tela. Não se esqueça de se identificar e também pelo Twitter e pelo Facebook do Jornal da Cultura. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, deve apresentar esta semana um projeto de lei para reajustar o fundo de garantia pelo índice da caderneta de poupança. Afinal, essa mudança pode ser vantajosa para o trabalhador? Juliane usou 6 anos do fundo de garantia para dar entrada no primeiro imóvel. Quando ela foi resgatar o dinheiro, se decepcionou. Muito esforço para pouco rendimento. Quando a gente precisa ou quer utilizar esse valor para, no caso de uma compra de um imóvel, acaba não sendo tão vantajoso por causa dessa taxa, né? Pouca de aumento, esse rendimento. A correção do saldo do FGTS é feita com base na taxa referencial definida pelo Banco Central, que está em torno de 0,10% ao mês, mais juros de 3% ao ano. O presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, anunciou que vai apresentar esta semana um projeto de lei para reajustar o fundo de garantia pela caderneta de poupança. O índice é maior do que o atual, gira em torno de 0,5% ao mês, mais a TR. A correção do fundo de garantia do tempo de serviço é a menor que existe. Já a da poupança também não é das melhores, mas se aplicada ao FGTS, já traria algum benefício ao trabalhador. Para este advogado trabalhista, as duas formas de correção são inconstitucionais. Essas fórmulas acabam prejudicando o credor desses valores, seja ele credor de precatórios ou de fundo de garantia, e o objetivo não pode ser lesar, precisa ser assegurar o patrimônio de quem assim acumula os seus valores. Na Justiça, existem diversas ações que pedem que a correção do FGTS seja feita com base na taxa de inflação. Em 2014, a taxa referencial foi de 0,86%. O rendimento real da poupança foi de 0,71%. Já o índice de preços ao consumidor amplo, IPCA, fechou em 6,14%. E essa correção precisa ser dada de modo que efetivamente se proteja o patrimônio financeiro do trabalhador que está depositado compulsoriamente sob a administração do Estado por meio da Caixa Econômica Federal. Senhores, boa noite. Boa noite, Júnior. Boa noite. Ayrton, o Supremo Tribunal Federal julgou que a TR, a taxa de referência, não pode ser utilizada para reajustar os precatórios. Esse advogado está dizendo que isso valeria também para o fundo de garantia. Essa interpretação, na sua opinião, ela é correta? Ela pode ser defendida e pode se argumentar com a decisão que se adotou no caso dos precatórios. Porque é muito dinheiro de trabalhador rendendo muito pouco. Por que os outros rendimentos, a poupança, é acima disso? Esse dinheiro é o dinheiro que é ali, é a garantia do trabalhador, né? Em qualquer eventualidade. Por que ele não é corrigido? Porque ele atende múltiplos interesses do governo e interesses também privados. Porque com o Fundo de Garantia se financia a habitação em geral. Não é só habitação popular, Minha Casa Minha Vida, não. Habitação em geral. O Fundo de Garantia financia outros investimentos, como ampliação de indústrias, enfim. Se ele é usado e administrado pela Caixa, eu acho que devia ter uma mudança aí. A administração tinha que ser paritária, porque se é dos trabalhadores, por que só a Caixa que administra?
Os trabalhadores participam de um conselho curador, juntamente com os patrões, os empregadores. Eu acho que isso tem que mudar. Tem que mudar a legislação e tem que mudar a remuneração. O Fran José Vila diz aqui pelo Twitter que simplesmente estão tungando o trabalhador brasileiro. Agora, o que eu queria te perguntar é o seguinte: Eduardo Cunha encampou essa mudança, né? Sim. E ele é também aquele deputado que está à frente da terceirização, do projeto de terceirização. Ele está, de alguma forma, tentando recuperar um prestígio junto à classe trabalhadora, na sua opinião? Olha, o projeto de terceirização, que não é nosso tema aqui, está sendo muito mal compreendido. Tem gente que no Brasil é contra um projeto sem lê-lo. Mas parece uma prática brasileira tal. Agora, há umas leituras, como a que você está destacando, Ricardo, que fazem essa possibilidade de que ele está apoiando a correção dessa forma do Fundo de Garantia, porque está tentando, de certa forma, falar popularmente, limpar a sua barra. Agora, a questão do Fundo de Garantia, o entrevistado, no final, colocou uma questão muito importante, que é a questão da defesa do patrimônio do trabalhador. Quer dizer, tem, no mínimo, você corrigir a inflação, no mínimo. É bom lembrar, historicamente, o Fundo de Garantia foi criado em 1965. E nada melhor que o tempo para ver se uma ideia é boa ou ruim. Quando foi criado, foi um bombardeio. Disseram que era um instrumento do regime militar para facilitar a demissão de trabalhadores, que era mais um instrumento de ataque aos trabalhadores. Não foi nada disso que a história mostrou. Inclusive, basta entrar no site do Fundo de Garantia e você vê hoje o que o atual governo fala da importância do Fundo de Garantia. Por que eu estou dizendo isso? A pessoa era demitida até 1965 e ela recebia indenização, um salário correspondente a um ano de trabalho. A partir do 10º ano, ela tinha estabilidade. Só que acontecia que a empresa falia. E aí? Quando é que ele ia receber isso? E milhares e milhares e milhares de trabalhadores ficavam na mão, porque a empresa faliu. Aí, até resolver a questão legal, é 30, 40 anos, porque a justiça brasileira é célere, rapidíssima e tal. O Fundo de Garantia resolveu essa questão. De um lado, você tem os recursos que estão lá, você recebe o extrato, e a questão desse conjunto, esse enorme valor, esse fundo, serve para habitação e tem uma importância grande para o saneamento básico. Então, historicamente, o Fundo de Garantia foi uma adoção correta, feita pela dupla Campos Bulhões, que foi, na época, estigmatizada, gente do imperialismo, todas aquelas bobagens típicas do baixo nível do discurso político no Brasil. Então, eu acho que a grande questão agora é preservar o dinheiro dos trabalhadores. E a poupança é uma correção péssima, vale lembrar. Mas, frente ao que está aí, precisa ter um meio, ao menos, de perder menos. A Nancy Carpe diz aqui pelo Facebook que queria ver os deputados e senadores reajustarem os próprios salários pela poupança. Ou por esse índice de reajuste do FGTS, né? Mas agora, eu queria fazer uma justiça aqui a esse presidente da Câmara, Eduardo Cunha, com quem não concordo com a maioria das posições que toma e o que defende. Mas nesse caso aí, se ele agiu de uma forma oportunística, ele agiu num bom sentido. Foi muito inteligente. Aproveitou a manifestação dos trabalhadores, foi lá e lançou. O que eu indago é por que é que os representantes dos trabalhadores no Fundo de Garantia, que são representados por centrais sindicais, porque nunca questionaram essa questão. Que representação é essa, Vila? Que não defende os próprios interesses. Então, quem são? A gente nunca sabe. Quem são os representantes dos empregadores? Nomes. Quem são os representantes dos trabalhadores? Nomes. Só se sabe que tem lá uma composição de pessoas do governo, Caixa Econômica Federal, ministérios, né, estão lá representados, trabalhadores e empregadores. Agora, esses decidem sobre um montante que até 2018 vai chegar a 300 bilhões de reais. O fundo de garantia do tempo de serviço vai ser um fundo de 300 bilhões de reais. Então, você imagina? E a sociedade não sabe quem são os atores. É o dia muito as centrais sindicais perderam a capacidade. A imprensa não divulga, não dá responsabilidade, o chefe decide como quer. Quem vai à sessão? Como são essas sessões? Ganham para isso? Não ganham para isso? Tudo isso é um negócio obscuro. Acho que nós podemos evoluir nesse caso, indo buscar mais informações sobre isso. Minha sugestão. A partir de hoje, milhares de brasileiros estão impedidos de tirar carteira de identidade e passaporte ou participar de concursos públicos. As penas são impostas a quem deixou de votar nas últimas eleições e não regularizou a situação eleitoral. O cozinheiro José Rogério não votou nem justificou a ausência nas últimas eleições. Para evitar problemas, hoje ele correu até o cartório eleitoral para regularizar sua situação. Por que você ficou tanto tempo sem votar? Porque estava trabalhando, estava fora de lá e
regularizei só o título só. Você não se preocupou em ter que eleger os presidentes, esse tipo de situação? Não. Quase 1.800.000 brasileiros deixaram de votar ou de justificar a ausência nos 2 turnos da eleição no ano passado e em 2012. Eles tinham até hoje para acertar as contas, mas apenas 49 mil compareceram aos cartórios eleitorais, segundo o balanço divulgado hoje de manhã pelo Tribunal Superior Eleitoral. Menos de 3% do total de quem tinha alguma pendência. O título do restante vai ser cancelado. Sem o documento, a pessoa fica proibida de tirar passaporte e carteira de identidade e pode ter problemas em concursos e empregos públicos. Nos últimos 10 anos, 6,5 milhões de títulos eleitorais foram cancelados. Muitos eram de eleitores que já morreram, mas o número inclui também brasileiros que simplesmente abriram mão do direito de eleger os futuros governantes. Este advogado, especializado em direito eleitoral, diz que apesar de ser obrigatório no Brasil, o voto deve ser visto como um direito do cidadão. É um direito sagrado e que o eleitor tem que dar importância para escolher os seus representantes. Mas sempre tem uma parcela da população que acha que isso não é importante, o que é um grande erro. Olha, antes da gente continuar com o jornal aqui, nós recebemos muitos twitters e também Facebook, mensagens pelo WhatsApp, dizendo que nós estamos com problema na retransmissão para o estado do Paraná. Então você pode acompanhar o Jornal da Cultura no cmais.com.br. E quem é que está aqui nas redes sociais discutindo aqui com a gente, pode inclusive informar os amigos do Paraná aí a respeito dessa medida, tá certo? cmais.com.br. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, Vila, 27 milhões e 700 mil eleitores não compareceram às urnas nas últimas eleições. É um número bastante mais considerável do que esse de 1 milhão e 700 mil que terão os títulos cancelados. Claro. Agora, chama a atenção porque esses números eles são sempre lembrados para justificar essa abstenção que no ano passado foi recorde. Não tinha uma abstenção tão grande como essa desde 1998. Sim. O pessoal está meio desacreditado com os políticos? Eu acho que são algumas questões. Uma, eu sou, a princípio, contra o voto obrigatório. Se ele teve a sua importância em determinado momento da história do Brasil, hoje, obrigar um cidadão a votar, eu acho um absurdo. Nas grandes democracias ocidentais, não tem o voto obrigatório. A pessoa vota se quer, é um direito. Se ela não tem interesse de participar da vida política do seu país, ela não aparece. Essa briga, por sinal, é antiga. Começou lá em Atenas, né, quando você começa a remunerar os que participavam na Assembleia lá na Ágora. Portanto, isso no século V a.C. Não é um problema aqui do Brasil só. Isso tem uma longa história, portanto. Agora, o número, se a gente somar esses daí, mais os que votaram branco e nulo, e aqueles que se abstiveram do comparecimento e tal, o número é fabuloso, chega a cerca de 1/3, ou algumas cidades, em alguns estados, um pouco mais do que isso. Então, eu só acho que eu sou contra, como eu sou contra o voto obrigatório, eu sou contra qualquer multa, qualquer forma de penalização. Eu acho que, no fim, a pessoa acaba resolvendo o problema, vai lá, paga multa, Agora, você penalizar um cidadão por não ter ido votar, isso é inacreditável. Olha, eu acho que eu sou a favor de toda a liberdade. O cidadão tem que ser livre para escolher se vota, se não vota, se vai, se não vai. Mas ainda estamos passando por um momento de reeducação política e de participação democrática. A ditadura nos cortou muitos anos de abstinência no que diz respeito à liberdade para escolher, para votar. E o que não está ajudando as pessoas a se engajarem no voto é que os partidos não existem na prática e que os políticos representados no Congresso Nacional hoje, em muitos executivos, deixam muito a desejar. Então, esse desânimo, você imagina, a eleição anterior, ela vem na sequência do processo do mensalão. Imagina a credibilidade da classe política diante desse processo, não vou entrar em detalhes, mas diante de um processo como esse, que envolve políticos, envolve deputados, envolve partidos. Quer dizer, isso tudo, na minha opinião, leva a um descrédito, esse descrédito que faz essa abstenção. Agora, acho que ainda vamos ter muito tempo que fazer o povo entender que ele tem que votar. E, lamentavelmente, como eu já disse no começo, eu acho que ainda tem que ser obrigatório o voto para que esse aprendizado possa se consumar e as eleições possam eleger pessoas mais decentes. A polícia mata atiradores durante o atentado a um concurso de caricaturas do profeta Maomé no Texas. A conta no Twitter de um simpatizante do Estado Islâmico anunciou o atentado 15 minutos antes dele acontecer.
Os 2 atiradores acabaram mortos pela polícia no estacionamento do evento. Um segurança ficou ferido. O prédio com 300 pessoas foi isolado. A polícia fez uma inspeção para verificar a existência de bombas ou outros extremistas, mas nada foi encontrado. Um dos agressores foi identificado como Elton Simpson, de 30 anos. Ele tem passagem pela polícia por terrorismo e era monitorado pelo FBI. O apartamento dele foi revistado nesta madrugada. A polícia quer saber se ele tinha ligação com extremistas muçulmanos. O concurso de caricaturas era promovido pela Iniciativa de Defesa da Liberdade de Expressão e oferecia $10 mil para o autor da melhor charge de Maomé. As caricaturas são consideradas ofensivas por seguidores do Islã e têm causado vários episódios de violência no mundo. Em fevereiro, um ataque armado contra um café da Dinamarca resultou na morte de uma pessoa. O alvo era o polêmico cartunista sueco Lars Vilks, que escapou ileso. Em 2007, ele desenhou Maomé como um cachorro. Em janeiro, homens armados invadiram o escritório francês do jornal satírico Charlie Hebdo e mataram 12 pessoas. O jornal também publicou charges de Maomé. Na semana passada, o cartunista Luz, da Charlie Hebdo, anunciou que não vai mais desenhar o profeta. Olha, eu fiquei curioso para saber quem era essa tal Iniciativa de Defesa de Liberdade de Expressão. Ela é dirigida por uma senhora chamada Pamela Geller, ela é presidente dessa associação e ela é acusada por algumas pessoas na internet de ser uma militante anti-Islã. Ela liderou, por exemplo, um movimento contra a construção de uma mesquita nos prédios que substituíram o World Trade Center, é presidente de uma associação chamada Parem com a Islamização das Nações e lançou uma campanha no metrô para barrar a jihad e apoiar Israel. A pergunta que eu faço para vocês é o seguinte: há mais do que uma defesa da liberdade de expressão nesse tipo de organização? Olha, eu acho o seguinte, ela pode ter feito qualquer campanha. Nada justifica esse atentado à liberdade de expressão, né? Eu acho que essa é a questão. Ela defende as suas ideias numa sociedade democrática que a maior parte dos países islâmicos são ditaduras. Registre, isso não é acidental. Não é acidental. Vamos colocar o dedo na ferida. Você está tratando. Onde há fundamentalista cristão que ataque, por exemplo, um salão de caricaturas que tem uma caricatura de Jesus Cristo, da Virgem Maria, de um Papa? Tem? Não tem. E por que o inverso tem? Ou seja, o islamismo precisa, lá do século XVI, de uma reforma protestante, tal qual que ela começou no século XVI, que deu uma nova cara ao cristianismo. O que eu estou dizendo é que isso não é acidental. Isso está no interior de uma leitura que hoje é dominante dentro do islamismo tal. E faz com que o que esse cidadão fez nos Estados Unidos, os episódios lembrados da França, da Dinamarca, se eu soubesse desenhar, eu desenharia aqui o Maomé sem nenhum problema. O Moisés também não pode ser representado, vai lembrar, né? Vamos lembrar que essas religiões, elas partem do mesmo lugar. E tem um monte de lugar que o Moisés está representado, o Abraão, e aí? E aí, vamos lá matá-lo? Não. Então, por que ocorre aí? Ou seja, não vamos ser hipócritas, ser aquele politicamente correto que é o sujeito medroso, covarde. Vamos discutir a questão central. Há alguma coisa de estranho nisso tudo. Por que isso se repete? É um ato individual? Basta ver todos os países que são todos ditaduras. Dá para contar na mão os que são democracia, né, dos países islâmicos. Ou seja, há uma questão. Isso não é xenofobia, islamofobia, isso é idiotia quem diz isso. Nós estamos discutindo uma questão real, onde você garante o direito à liberdade de expressão e de manifestação e aqueles que defendem o terror. Eu acho que mas essa todo é a Islã é radical? Não. Vai na Arábia Saudita, super gostoso viver lá. Na Arábia Saudita talvez não, mas todo islamista é radical. Quase todos, excetuando, por incrível que pareça, quando tiveram regimes ditatoriais, geralmente de origem do exército, ditadores militares, é que conseguiram garantir uma convivência, como, por exemplo, um período no Iraque, na Síria, no Egito, na Líbia, para citar só alguns países, que eram tentativas reformistas que acabaram em ditaduras, vale lembrar, sanguinárias e tal. Então, se você percorrer da Indonésia, passar pelo Afeganistão, que é um lugar muito gostoso. O Paquistão, então, é uma maravilha em termos de direito às mulheres, porque ninguém fala o que as mulheres sofrem. Passa pelo Oriente Médio, passa pelo norte da África e vai para a África Negra, vai passando ali por Nigéria, Mali, aquelas regiões ao norte da Nigéria, eu estou me referindo, para ver o que é repressão. Há uma questão que se coloca aí e tem de ser discutida. Isso é uma questão séria.
O Matheus Cortes, pelo Twitter, pergunta o seguinte: por que premiar uma charge direcionada a uma única e restrita personagem? Se era um movimento pela liberdade de expressão, deveriam ter outras religiões ali envolvidas? Olha, é muito curioso isso, porque eu não confundo a religião, o islamismo, com as formas de governo que existem no mundo árabe, na África e na Arabaquara. Não posso confundir isso. Islamismo é uma religião, tem princípios definidos no Alcorão, é respeitada e tem mais de 1 bilhão de seguidores no mundo. Então, isso não pode ser desprezado. Querer confundir isso com uma eventual ditadura, aqui ou ali, é misturar o que é religioso com o que é político. É bem verdade que muitas ditaduras se utilizam de um instrumento, como exemplo, como se mobiliza esse exército islâmico. E por falar no exército islâmico, eu estou me lembrando que quantos ocidentais estão aderindo ao exército islâmico. Esse cidadão americano, Elton Simpson, que motivação ele teve para praticar esse atentado? Imaginar que foi uma articulação que vem lá da Arábia Saudita, do Islã, do Afeganistão, que tenha induzido esse cidadão a cometer esse ato no interior dos Estados Unidos, é dar a essa organização uma força que ela não tem. E mais ainda, esse cidadão, como diz a matéria, ele era já vigiado pelos serviços de segurança dos Estados Unidos. Os Estados Unidos, sabendo que haveria aquela exposição ali com esses artistas que fizeram uma demonstração do seu potencial artístico ali e envolveram o Maomé, esse cidadão não estava sendo vigiado, ele não era um atentado contra a segurança, não era um sujeito que estava na mira dos jogos de segurança, sabe? Como é que ele conseguiu fazer esse atentado? Que forças possibilitaram que ele fizesse? E por que ele não foi devidamente policiado, uma vez que ele estava na lista, como diz a matéria? Ele estava sendo monitorado. Monitorado. Então, como é que um cara monitorado vai lá e comete um atentado desse? É difícil de entender. Agora, o fenômeno que eu vejo é o seguinte: muitas adesões de ocidentais a esta causa que o exército islâmico passou a representar, que é um absurdo, que não tem nada a ver com o islamismo. Islamitas são vítimas desse exército islâmico na hora que eles começam a se confrontar em função das divisões do islamismo, dos vários segmentos xiitas, sunitas e outros mais. Então é complicado esse mundo. Agora, não posso confundir a religião, o islamismo com qualquer forma de governo. A Justiça Federal absolveu os 3 acusados no processo sobre o acidente com um avião da TAM, que aconteceu em 17 de junho de 2007 no aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Foram inocentados o vice-presidente de operações da empresa, Alberto Feierman, e o então diretor de segurança da TAM, Marco Aurélio de Miranda Santos Castros, além de Denise Abreu, que na época era diretora da ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil. O juiz alegou na sentença que os 3, dentro de suas responsabilidades, não expuseram o avião ao perigo por consequência ao acidente que matou 199 pessoas. A campanha nacional de vacinação contra a gripe começou hoje em 27 mil postos de saúde de todo o país. A meta do Ministério da Saúde é proteger mais de 49 milhões de idosos, grávidas, profissionais de saúde, indígenas, portadores de doenças crônicas e crianças com idades entre 6 meses e 5 anos. A campanha vai até 22 de maio. Quase 746 mil casos de dengue foram registrados de janeiro até 18 de abril em todo o país. São 367 notificações por 100 mil habitantes. A Organização Mundial de Saúde considera a epidemia quando há 300 casos por grupo de 100 mil. O ministro da Saúde, Arthur Quioro, admite que há epidemia em 7 estados, mas descartou mudar as estratégias de combate à doença. O menino de 8 anos que foi protegido pelo pai durante a passagem do tornado por Xanxerê, em Santa Catarina, também não resistiu. Alcimar Sutil salvou a mulher e o filho bebê. Voltou para buscar Gabriel da Luz, mas a casa desabou sobre os dois. Alcimar ficou sobre o corpo do filho. Ele morreu na hora e o menino foi resgatado e estava internado há 2 semanas. Com isso, o número de mortos na cidade pelo tornado subiu para 3. A seguir, o Ministério da Educação diz que dinheiro para o FIES acabou. E ainda 9 dias após o terremoto, o Monte Everest é reaberto, mas guias se recusam a escalar a montanha.